Aleluia. Durante todo o tempo que o cântico tocava aqui, eu só me lembrava de uma passagem. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Nós temos vivido tempos em que a doença é mais comum que a saúde. Quem achou que ia chegar um dia desse? Tem mais gente doente do que gente sã. Mas o Senhor diz que basta clamar, que Ele ouvirá e sarará a terra. Há uma promessa sobre toda nação. Essa promessa que antigamente se estendia a Israel, foi estendida a nós. Há um desejo de Deus de sarar a nossa terra, as nossas igrejas, a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, a nossa saúde, a nossa mente e o nosso corpo sejam sarados em nome de Jesus. Amém. Eu vou tirar o sapato aqui, gente, mas pula essa parte se estiver filmando, que o meu pastor diz que eu só tiro o sapato na minha igreja. Eu falei, não, eu tiro na igreja dos outros também. Ele fala assim, lá vem ela tirar o sapato. Mas não vai aparecer não. Se aparecer não tem problema não. Quando eu chegar lá domingo, ele já está falando, já estava tirando sapato na igreja dos outros. Aqui pelo menos o povo já está acostumado, né? Porque a gente, sabe como é que é mulher, né, gente? A gente sabe de ficar assim meio chique, né? A gente tenta assim fazer um negocinho, né? Mas aí o Espírito Santo começa a usar, aí tem que sair do salto, né? Porque rodar de salto não dá. Saudade de vocês, bom estar com vocês aqui nessa noite de novo. Trago o abraço da igreja Vivendo em Graça. Alguns jovens até perguntaram, puxa tia, quinta-feira. E eu falei, mas o que é? Quinta-feira também você cultua. Tu cultua só domingo, cara? Pelo amor de Deus, né? Quinta-feira tem palavra, quinta-feira tem poder, quinta-feira tem unção, quinta-feira tem graça, quinta-feira tem misericórdia, na segunda tem também, na terça Deus renova, na quarta Deus não esquece, na sexta Ele lembra, no sábado Ele espera e no domingo nós estamos aqui de volta para continuar glorificando a Deus, porque o Senhor tem sido fiel às nossas vidas, amém? Você pode abrir a tua Bíblia em 2 Samuel. Gente, eu uso óculos agora. Quando eu comecei a pregar nessa igreja, eu não usava óculos não, você lembra? Corta esse pedaço aí também. Usava? Não usava. Tá vendo? Tá vendo como é que é? Sinal de experiência, né? Eu creio. A palavra de Deus está em 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9. Aliás, o tema dado por Deus. Semente. Acharam? Diz assim, eu só vou ler o versículo 1. E disse Davi, ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem, por amor de Jonatas. Eu vou repetir. E disse Davi, ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem, por amor de Jonatas. Quando o Vitor me passou a mensagem semente, eu pensei assim, que legal, né? Porque ter uma semente na mão significa que você quer crescer. Significa que a igreja quer crescer. E a gente não está falando aqui de números, a gente não está falando de quantidade. A gente está falando de uma coisa chamada qualidade. Essa profecia que está escrita aqui, que tanto foi dita aqui em Joel capítulo 2, não é uma profecia de quantidade. É uma profecia de qualidade. A palavra de Deus estava dizendo assim, que nos últimos dias, os jovens terão visões, os velhos terão visões, os jovens profetizarão. Mas assim, nem
todos farão isso, mas todos os que estiverem andando com Cristo terão a capacidade de fazer. É uma profecia dita e mantida, porque aquilo que Deus disse ontem é o que Ele mantém hoje e o que Ele vai realizar amanhã. Quando a gente fala em sementes, então o Vitor me passou o tema sementes do passado. Eu fiquei pensando assim, peraí, aquilo que eu estou plantando hoje é uma semente que vai dar fruto amanhã. E a semente do passado? O que aconteceu com a semente do passado? Aliás, falar de semente, que é uma coisa tão pequena e às vezes tão sem graça. Ninguém vai numa loja e compra uma semente pedindo assim, eu queria assim a mais colorida. Aquela amarela é linda. Já pensou? Você indo numa loja e pedindo uma semente assim, eu quero a maior. Eu quero a maior, a menor. Semente não se compra como tênis, como casaco. Semente não se faz, não se constrói como a gente vai fazer cabelo. Semente não se pinta como uma unha. Semente é algo que o formato muitas vezes a gente não entende. Ela não tem um formato certo. Você não pode dizer que a semente de um mamão é igual a semente de um limão. Isso não é real. As sementes são diferentes e na maioria delas esquisitas. Algumas têm cheiro, outras nem têm. Não se compra como compramos outras coisas. Uma coisa tão pequenininha, com uma importância tão grande, que serve para tanta coisa. Quem não carrega semente, não tem visão de futuro. Quem não carrega semente, não tem sonho para sonhar. Não tem nada para plantar. Você já viu alguém cavando uma terra e dizendo assim, eu vou cavar a terra e vou fechar de novo, porque eu não tenho semente para colocar nela. Quando você cava a terra, é porque já tem algo na sua mão. A semente é algo que vem do coração de Deus para as nossas vidas. Quando eu percebo esse texto, quando a gente vê Davi sendo usado para abençoar alguém da casa de Jônatan, todo mundo sabe que Davi e Jônatan eram amigo íntimo. Aliás, não passa disso não, porque tem gente aqui falando besteira. Davi e Jônatan eram só amigo. Eram amigos de verdade. E aí, depois que já tinha mais de 12 anos, que Jônatan já tinha morrido, Davi, depois de tanta guerra, me senta no trono e diz assim, ele começa a contar o povo, ele começa a ver quantos tinham sobrado do povo, ele começa a fazer um censo, ele começa a ver o que tinha que se reconstruir na cidade, e aí ele começa a ver e lembrar que ele tinha feito uma promessa, ou melhor, ele tinha feito uma aliança com seu amigo Jônatan. Ele disse para Jônatan que ele cuidaria daqueles que eram da família de Saul e da família de Jônatan. Mesmo sendo perseguido por Saul durante anos, Davi esperava que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele. Mas o que aconteceu? Então ele se lembrou de que ele tinha feito uma aliança com esse amigo e de que estava na hora de cumprir essa aliança. E aí eu vou dizer, porque essa palavra ao nosso coração, em algo que trata a semente do passado, porque toda semente, ela é dada por você, para você, por alguém. Alguém te deu uma semente. Você não fabrica sementes. Aliás, o único que fabrica sementes que eu conheço é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ela não aparece caída na tua porta. Ela não aparece quando você vem nos cultos de domingo. Deus te dá. E se dá, é para você cuidar. Semente é algo que foi semeado lá atrás, entre Davi e Jônatan. E ali eles mantiveram uma aliança. E aí Davi lembrou, algo lá atrás foi plantado. Tem que dar fruto hoje. Porque semente é para dar fruto. Semente não é para dar folha.
Folha é bonito, é vistosa, tem folha verde, tem folha amarela, tem folha até vermelha, mas tem folha que só tem aparência, porque a árvore da qual ela estava não deu fruto nenhum. A palavra de Deus em Gálatas fala sobre os frutos do Espírito. Tem gente dentro da igreja que dá folha, tem aparência de quem está dando algo ou fazendo algo, mas não passa de folha, e folha murcha. Quer ver alguém que tem semente de Deus? Você vai entender que na prova ele fica. Você vai entender que na sede ele está. Você vai entender que na fome ele fica. Na dificuldade ele está junto. Porque não é folha, é fruto. E aqueles que são frutos vão permanecer no Senhor. E aí me vira um servo e diz assim: peraí, Davi, chamado Ziba, eu conheço uma pessoa que era da família de Jônatan. Na realidade, filho de Jônatan, neto de Saul. E onde é que essa pessoa está? Essa pessoa está em Lodebar, que tem o significado de lugar de esquecimento. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, ver se alguém esquece de alguma semente de Deus. Às vezes Deus cega até o entendimento de Satanás, para que Satanás não veja a semente que ele está fazendo crescer. E aí o que acontece? Davi vai lá e manda buscar Mefibosete. Só que Mefibosete, quando fugiu do palácio que foi invadido, na ocasião da morte do seu pai, levou um tombo, e a Bíblia diz que ele ficou coxo dos 2 pés. Ou seja, Mefibosete era aleijado. Mas Davi não fala nisso quando lembra de cumprir a aliança. Davi não estava falando de um homem que era aleijado. Davi estava falando de um homem que tinha aliança com Deus. Deus não está preocupado com qual é o teu defeito. Ele não olha. Ele quer saber se você tem aliança com Ele ou não. Quem ganha uma semente precisa plantar. Aquela semente foi plantada na amizade que aqueles 2 tinham. Eu conheço jovem que está cheio de semente na mão, mas não planta. Não planta por quê? Não planta porque eu estou cansado, não planta porque eu não tenho tempo, não planta porque Deus não deu a ordem, não planta porque ninguém me ajudou, não planta porque eu não tive oportunidade, não planta porque não tinha lugar. Você já viu alguém colher sem plantar? Não existe isso. É fato. Eu vejo jovens hoje que desistem de tudo. Sabe por quê? Porque desistir é mais fácil. Porque para tentar tem que fazer esforço. Para tentar tem que chorar. Para tentar tem que gemer. Para tentar tem que clamar. Mas desistir? Desistir, todo mundo sabe. Tentar é coisa de quem carrega a preciosa semente. Tentar é coisa de quem acredita. Está todo mundo desistindo. As pessoas começam um curso. Quantos de vocês conhecem aqui que começaram um curso e não terminaram? E depois começaram outro e também não terminaram? Começa no trabalho, está longe demais. Está difícil demais. E também não termina. Aliás, começa numa igreja e também não fica. Se você não ficou numa igreja porque não tinha paciência para esperar a semente dar fruto, também não vai ficar na próxima. Porque só Deus pode fazer isso. Ou você aprende que a semente é no tempo certo que germina, ou você deixa tudo que você começou a fazer para trás. E os jovens hoje param tudo. Namoro também se para, né? Não, porque não é de Deus para mim. Amém, se não for mesmo. Mas se for, você pode estar perdendo uma baita de uma semente. Numa plantação que era para estar na tua mão germinando, ó. Aí o que Deus faz? Troca a semente de dono e vai germinar na mão de outro.
porque é assim que o Senhor faz. Quando Davi chamou aquele servo para perguntar ou para procurar, vai lá procurar, Davi não se nomeou a ele como sendo aleijado. Olha que o servo lembrou. Porque ainda tem isso, né? Tem gente que você vai plantar semente e tem gente que vai dizer assim, ó, aí não vai dar não. Esse lugar aí nada que planta dá. O servo fez questão de lembrar para Davi que ele era aleijado. Davi nem perguntou. Davi não queria saber como aquele homem chegaria. Sabia que tinha uma aliança. E quem tem aliança com Deus, Deus não se esquece. Aquilo que Deus te prometeu, Ele cumprirá. Coisas que eu entendo. Que quando Mefibosete foi chamado de lá, a primeira coisa que ele pensou é: caramba, Davi está me chamando. Meu avô perseguiu Davi a vida toda, antes dele conseguir ser rei. O que esse cara quer comigo? Eu estou aqui numa cidade chamada Lodebar, que é uma cidade de esquecimento. Aliás, deixa eu só explicar uma coisa. Lodebar é uma cidade onde só tinha aleijado, manco, cego, paralítico e leproso. Não tinha nada que valesse a pena naquela cidade. Era lá que aquele homem de aliança estava. Mas era lá que aquela semente tinha sido esquecida. E aí eu fico pensando que talvez Mefibosete tenha pensado assim: gente, estou morrendo de medo. Se Davi chamou para me matar, vai que Davi agora resolveu aniquilar todos da linhagem de Saul. Imagina o que passou pela cabeça desse sujeito. Eu vou morrer agora. Só que tinha uma coisa que Mefibosete ainda não entendia e passou a entender. Ele era semente. E aquele que é semente é parte de uma aliança com Deus. Quem não planta, não colhe. As pessoas têm medo de tudo. As pessoas têm medo de se relacionar. Têm medo de dizer sim para Jesus. Por quê? Porque eu vou ter que dar meu tempo para Ele. Vamos falar a verdade, nosso tempo não serve lá muito para outras coisas boas. Se eu tivesse que resumir o meu tempo, a verdade é que o meu melhor tempo é dado quando eu estou aqui. Essa é a minha melhor parte. Essa é a minha melhor semente. Você não é o responsável pela semente que outros plantaram na sua história ou no seu passado. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Deus foi bem claro quando disse que não cobraria o pecado dos pais sobre os filhos. Sabe o que eu quero dizer para você aqui? Olha só, preste atenção. Você hoje é livre para dar frutos com a semente que Deus colocar nas tuas mãos. Eu quero dizer o seguinte: do mesmo jeito que todo pecado tem consequência, toda semente errada também tem consequência. Você não planta abacaxi, colhe maçã. Há pessoas aqui que vieram de famílias onde nada foi plantado. De repente você veio de um lar que nada se plantou na tua história. De repente você veio de um lar onde nada era para dar certo. Né, filho, tu vai fazer faculdade para quê? Aqui em casa ninguém fez. Né, filho, para que esse sacrifício todo? Sair 4h30 da manhã para trabalhar no centro do Rio. Arruma um emprego mais aqui perto de casa mesmo. Pequenininho, que ganha menor. Você não precisa crescer. Talvez o seu passado tenha sido isso. Talvez aquilo que semearam no teu passado, na realidade não tenha mais a ver com você. E o que eu faço? Arranca essa semente. Eu estou dizendo para você nessa noite que dá para arrancar semente quando ela não é tua. Não plante e não germine semente que Deus não te deu.
Eu conheço famílias que dizem assim: minha mãe não prestava, minha tia não prestava, minha irmã não prestava, e você? Não, você não. Você vai lá, arranca aquela semente e planta outra. A tua história é outra. Não é a mesma coisa. Meu pai não estudou, meu irmão não estudou, meu tio não estudou, você vai estudar. Meu pai não tem carro, meu tio não tem carro, meu irmão não tem carro, você vai ter. Meu pai não é crente, meu irmão não é crente, meu tio não é crente, você é. Tem aliança. Há sementes que os teus pais plantaram. E você está colhendo. E há semente que não era para os teus pais terem plantado, e Deus, na sua misericórdia, arrancou. Só para deixar você plantar outra. Ainda diz assim para você: não era nem para você segurar essa semente que eu estou te dando. Mas eu entendi que o propósito que os teus pais não tinham comigo, você tem. A gente aqui, que até hoje é abençoada, por causa daquilo que os pais fizeram de certo. Eu tenho certeza que você sabe e conhece uma história dessa na tua família. Eu tenho certeza disso. Em meio a tanto desemprego, a minha filha continua prosperando no lugar aonde Deus colocou. Porque Deus fez uma aliança comigo. Agora, ai daquela bichinha, se ela não correr para a casa do Senhor rapidinho. Deus vai pegar ela e vai falar assim: querida, deixa eu segurar a tua semente aqui um pouquinho. Quando você estiver pronta para plantar, eu te devolvo. Há alianças que precisam ser quebradas e outras são inquebráveis. Tem coisas que os teus pais plantaram na tua vida que talvez você não tenha entendido, jovem. Quando ele disse não vai, ele estava plantando. Quando ele disse não faz, ele estava plantando. Quando ele diz não desiste, ele estava plantando. E sabe por que Deus abriu uma porta para você? Só por causa do clamor que Deus fez lá atrás. Alguém clamou por você, alguém chorou por você, alguém pediu por você, alguém ainda está pedindo por você. Você não foi esquecido. Semente é algo que Deus tem muito cuidado, porque a semente é muito pequena. E tem gente que não dá valor. Tem gente que bota simplesmente no bolso e diz assim: depois eu vejo onde botei. Já procurou alguma coisa em casa que você quis desesperadamente achar? E depois você foi entender que você deveria ter guardado e colocou ela em qualquer lugar? Uma semente é algo que se cuida. Uma semente é algo que se preserva. E uma semente é algo que precisa ser jogado no tempo certo, no local certo. Se você joga semente no tempo de colher, está errado. É no tempo de plantar. A palavra de Deus é bem clara com relação a isso. Há tempo para todas as coisas. Eu vejo o jovem hoje com uma urgência, com imediatismo. Tudo tem que dar certo. Tudo tem que ser para hoje. Tudo tem que ser para ontem. Por que eu terminei a faculdade ontem? Já tem um ano, não aconteceu nada. Ainda não aconteceu nada. Há uma necessidade de se viver o tempo da semente germinar. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para
todas as coisas. E aí a palavra começa a descrever tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para derrubar e tempo para edificar. Olha aí o que Deus está querendo fazer. Olha só, meu filho, tem dia que eu vou mandar você construir, mas tem dia que eu mesmo vou chegar lá e vou dizer assim: olha só, esse troço está todo torto. Ou você mete o pé ou derruba. Ou quando ele crescer vai ser pior. Igual a gente faz com o filho quando é desobediente. Ou conserta quando é pequeno, ou se crescer não conserta mais. Há tempo para todas as coisas. Quem foi o responsável por plantar na sua vida? Quem foi que plantou uma semente lá atrás? Alguém te convidou para você estar na igreja? Ou será que você passou pela porta e falou assim: caramba, esse lugar é legal, vou entrar. Quero saber o que tem aí dentro. Alguém falou de Jesus para você? Alguém plantou alguma semente em você? E sabe por que alguém plantou? Porque você vai plantar na vida de alguém. Entenda isso. Na plantação, às vezes, algumas coisas dão errado. Plantou errado, arranque a semente. A palavra de Deus em Mateus capítulo 3, versículo 8 diz assim: para que a gente venha produzir frutos dignos de arrependimento. Sabe o que eu estou querendo dizer aqui? Vocês acham mesmo que algum de nós plantou certo a vida toda? Vocês acham mesmo que tem alguém aqui que não errou uma única vez na hora de jogar a semente? Sabe o que são frutos dignos de arrependimento? São aqueles momentos em que Deus vira para você e fala assim: vai dar errado. Vai lá e desfaz. Vai lá e arranca. Vai lá e acaba com aquilo. E na maioria das vezes, quando isso acontece, é porque é algo que a gente está tão ligado que a gente não quer deixar. A verdade é que a gente não quer dizer a verdade, mas nós escolhemos as sementes. A verdade é que quando Deus bota a semente na nossa mão, a gente olha e diz assim: essa aqui, eu não quero isso aqui não. Pelo amor de Deus, olha aqui a semente dela, coisa linda, gente. Olha aqui que Deus deu de semente, está tocando um teclado desse tamanho. Olha só, eu quero essa semente aí. A verdade é que às vezes nós ficamos de olho na semente do outro. Às vezes a gente insiste numa semente errada e não produzimos frutos de arrependimento. Nós temos que ter a consciência de quando estamos no caminho errado. Gente, tá na cara, vocês são jovens. Tem coisa que não vai dar certo. Há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o final deles é a morte. É muito fácil no dia de hoje a gente se confundir com aquilo que é de Deus ou não é de Deus. Você liga a televisão, parece tanta gente que é de Deus, e aí você fica: é de Deus, não é de Deus, é de Deus, não é de Deus. A gente não pode julgar aquilo que a gente vê ou aquilo que a gente escuta. Para de ouvir sobre a semente do outro e o campo do outro. Mas você pode olhar para você mesmo e julgar quem você é. Olhar para você e dizer: meu Deus, plantei errado. Eu vou ter que desfazer isso. Porque a maior simplicidade do homem consiste em desfazer-se do pecado. Ser simples não é andar de sandália rasteirinha ou orar sempre de cabeça baixa. Ser simples é ter humildade para saber que é tempo de se desfazer de certos pecados. É dizer: meu Deus, eu não posso mais fazer isso. Isso não me compete mais. Não agrada a Deus. Não olhe a semente do outro. Não olhe para o campo do outro.
Não ache que a semente dele brotou primeiro. Qual planta leva mais tempo para nascer? Toda semente germina no mesmo tempo? Não. E aí você precisa destruir. Você precisa destruir a culpa de não ter plantado nada. Ah, meu Deus, o Senhor está falando nessa noite. Não plantei nada. Estou com quase 40, quase 50 e não plantei nada. Estou desesperado. Como é que eu vou colher se eu não plantei? A palavra de Deus diz que o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, se nós os confessarmos. É por isso que devemos viver confessando a Deus a cada dia os pecados que carregamos. Há pessoas que às vezes parece que passa da idade de dar fruto. Mas deixa eu só dizer uma coisa para você. As árvores que demoram mais a crescer são as que dão mais frutos saborosos. Olha o tamanho da mangueira. Você já olhou o tamanho do braço de uma mangueira? Que troço grande. Você acha que aquilo vai crescer de um dia para o outro? Não. Mas você tem noção do tamanho da raiz da mangueira? Para segurar uma árvore grande daquele jeito, tem que ter uma raiz grande. Então, filhinho, traduzindo, não importa a idade que você está, não importa se está carregando culpa porque acha que ainda não deu tempo de plantar alguma coisa. Tem árvore que vai dar muito fruto e fruto grande, mas vai demorar um tempo para crescer, porque precisa se solidificar. E raiz grande demora muito tempo para crescer, não pouco tempo. Há pessoas que querem dar frutos vistosos, mas não têm paciência para esperar uma grande árvore. O segredo da semente do passado, é orar a Deus para que teus pais tenham plantado o melhor em você. E arrancar o que não foi plantado sem consciência divina. Meus pais não eram cristãos. Eu tenho certeza que se eles plantaram alguma coisa errada na minha vida, não foi com intenção. Mas também tenho certeza de que Deus pode arrancar tudo aquilo que foi plantado errado. Se livre da culpa, se livre do medo. Interessante que quando a gente fala de semente, eu me lembro de dom e de ministério. Se a gente não se livrar do medo, a gente não vai. Porque medo todo mundo tem. Sabe qual é o segredo? Vai com medo mesmo. Entendeu o segredo? Eu falei especial para um casal aqui, mas eu quero dizer para vocês, medo todo mundo tem. O segredo é ir com medo mesmo. Vai chorando, vai com medo, vai tremendo. Mas vai. Essa semente tem que estar livre dos medos do passado. Eu já sofri muita decepção. Hoje eu não semeio em amizade nenhuma. Talvez você tenha semeado na amizade certa, errada. Talvez agora Deus esteja te dando experiência para semear na amizade certa. Porque agora você vai ver um fruto do que é ser amigo. Quem tem um bom amigo sabe do que eu estou falando. Não abra mão dele. Quem tem um bom amigo não colheu hoje, semeou no passado. Quem tem um bom filho não colheu hoje, semeou no passado. Quem tem um bom emprego não colheu hoje, semeou no passado. Foi lá que começou a semeadura. Produzir frutos dignos de arrependimento. Arranque a semente da mentira. Tem mentira do teu passado que atrapalha a tua vida até hoje.
Meu Deus. Eu tenho que confessar mentira para todo mundo? Confessa para Deus, meu filho. Confessa para Deus, já é o início. As mentiras impedem a gente de carregar semente. Por quê? Quando você mente lá atrás, não tem solo preparado para receber semente. Não se semeia na mentira, não se semeia na discórdia, não se semeia na falta de perdão, não se semeia na falta de amor. A mentira destrói lares, reinos, ministérios e para dons e até frutos. Não seja o que você não é. Não queira ser o que Deus ainda não te chamou para ser. Não minta para si mesmo. Não fique orando e perguntando para Deus por que não deu fruto, quando na verdade você nem plantou lá. Isso é mentira. A pior mentira que o ser humano conta é aquela que ele conta para si mesmo. É quando a gente diz assim, não, Jesus, já deixei de fazer. Mentira. Jesus, já deixei isso para trás. Mentira, não deixou. Livre-se disso. Livre-se das suas próprias mentiras. E a sua semente será nova. Está aí uma semente do passado que corrói o futuro. A mentira. Eu me lembro, eu tive experiência assim eu sou filha de pais separados. E a minha mãe, toda vez que ela brigava com meu pai, aliás, meu pai era tão separado da minha mãe que separava mais de uma vez. Tão separado que ele era. Ele voltava e separava, voltava e separava, voltava e separava. Falei, Jesus. E a minha mãe, assim, quando estava nas crises de angústia dela, que eu acredito que ela tinha, ela virava para a gente e dizia assim, teu pai não gosta de vocês. Adianta, não, vocês acreditam nisso? Teu pai nunca gostou de vocês. Isso foi a maior mentira que o diabo contou para minha mãe e a minha mãe acreditou. Quem está vivendo essa mentira até hoje? Ei, jovem! Você acha que a tua mãe e teu pai não gostam de você? Por quê? Só porque não deixou você ir onde você queria? Ou só porque você ficou sem celular ou ele não pagou tua conta? Que aliás, você já tem 21 anos, 22 na cara, está na hora de pagar? Não é teu pai que tem que pagar para você, nem tua mãe? E aí quando eu cresci eu fui ver que aquilo que minha mãe falava era mentira. Meu pai gostava de mim. Agora você imagina uma pessoa, o que eu ia plantar se eu acreditava naquela mentira o tempo todo? Muitos de vocês aqui nessa noite foram envolvidos em mentiras que Satanás contou para vocês. E o único fruto que a mentira dá é que você se torna filho de Satanás. A palavra de Deus diz que ele é o pai da mentira. Se te apraz mentir, portanto você é filho dele, não de Deus. A mentira, o medo, a culpa, a falta de perdão. Meu Deus, como é que eu vou carregar semente e querer plantar alguma coisa se eu não perdoo? Não dá. Eu tenho que me livrar dessas sementes do passado. Eu não perdoo. Se eu não tivesse perdoado meu pai ou minha mãe por terem mentido para mim, eu não teria construído nada. Sabe por quê? Eu estava até hoje sentada num sofá, chorando a falta de amor do meu pai. Mas o Senhor foi misericordioso. E eu entendi que tinha um amor que me constrange.
A palavra de Deus diz assim, que o amor de Deus nos constrange. Sabe o que significa isso? Diz assim, eu tenho até vergonha do quanto que Ele me ama. Constranger, a impressão que dá é que a gente faz assim, ó. Gente, eu tenho vergonha quando eu descubro, ou quando eu me lembro do tamanho do amor de Deus pela minha vida. Me envergonha em saber que eu plantei mentira. Mas Ele nunca mentiu para mim. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele nunca mentiu para mim. Ainda disse assim, ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, eu todavia jamais te abandonarei. Ele nunca mentiu para mim. Em Gênesis ele disse, eu criei todas as coisas. Ele nunca mentiu para mim. Em Apocalipse ele diz, eu voltarei. Dá glória a Deus aí da onde você está sentado. Ele nunca mentiu para mim. Nunca foi mentira. Nunca me culpou. Nunca deixou de me perdoar. Nunca me fez ter medo. Servir a Deus e adorar a Deus é porque eu o adoro, não porque eu tenho medo de Deus. O meu temor de Deus está na sua soberania. Deixa eu explicar uma coisa para a igreja nessa noite. Majestade, soberania e glória, atributos que Ele não divide com mais ninguém. Majestade, aquele sobre o qual repousa a coroa. Só tem um que é digno, só tem um que usa, só tem um que representa, só tem um que merece. Soberania, controle total. Tá difícil, tá esquisito, são os últimos dias, eu não vejo mais nada, eu não acredito mais em nada. Ei, soberania, Deus ainda está no controle. E glória, Ele não divide glória com ninguém. Quando a tua semente der fruto, você não pode esquecer de dizer glória a Deus Pai, glória a Deus Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Majestade, soberania e glória não divide. Não tem ninguém no mundo que tenha esses atributos. Sabe por quê? É dono da semente, é dono do plantio, é dono da colheita, faz no tempo certo, faz do jeito que quer. A gente cabe só cuidar da semente, entender o tempo de Deus e plantar no lugar certo. Porque tem semente boa plantada no lugar errado, e tem semente ruim que não era nem para plantar, plantada. Uma semente do passado, uma mentira, uma falta de perdão, uma culpa, pode destruir aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Por isso que você precisa se livrar disso. E para terminar, qual é a motivação da sua semente? O que motiva você a plantar? Colher ou dar frutos? Presta atenção na diferença. E dá um glória se você conseguiu entender o que eu estou dizendo nessa noite. A motivação. O que deve ser a sua motivação principal ao plantar não é colher os frutos, é dar os frutos. Porque o cristão verdadeiro não está preocupado só em colher, ele quer dar. O cristão verdadeiro vai receber para dividir. O cristão verdadeiro vai receber e vai dizer assim, vou te ensinar como é que planta. O cristão verdadeiro vai receber, vai dividir, vai dizer assim, ó querida, espera aí, aprende comigo. Plantei no tempo certo, não deu. Deus foi lá, mandou voltar de novo.
novo e fazer de novo. Tem gente que fala assim, eu não vou fazer de novo. Estou cansado de fazer toda hora. Estou cansado dessa juventude. Estou cansada dessa igreja. Estou cansada desse adolescente. Estou cansada desse monte de gente. Para de ficar cansada à toa. Se Deus falou para você, tira a tua semente e guarda. E quando Ele falar, bota agora, é porque é para botar na hora que Ele mandar. Porque na hora que Ele mandar, o fruto vai germinar. E aí acabou a história. Semente do passado. Quando você sair daqui hoje, descobre o que você tem na mão. Se essa semente que você está carregando não for boa, arranca. Cristiano, arrancar o que meus pais me ensinaram? Não precisa brigar com seus pais, não. É só você entender que você tem que plantar diferente. Ninguém precisa brigar com os pais e nem sair de casa para entender qual é a vontade de Deus para a tua vida. Entende isso, jovem, antes que você fique no meio do caminho. Você não precisa fazer nada disso. Não precisa bater no peito e dizer que já cresceu. Só precisa olhar e ver que aquela semente de repente não dá mais. E aí Deus vai colocar outra na tua mão. E aí você fará germinar no tempo certo. Fica de pé nessa noite. Há sementes que a gente não vê. Há sementes que Deus, antes da criação do mundo, já colocou na tua mão. Deixa eu só te explicar uma coisa. A palavra de Deus diz que estavam os três reunidos, Pai, Filho e Espírito Santo. Ainda não havia nada. Só havia Trindade, porque Ele já havia desde sempre. A gente está falando de uma coisa chamada eternidade. Sempre existiu e sempre vai existir. Por isso que você não pode achar que Deus perdeu o controle. Porque Ele sempre soube que tudo isso que está acontecendo nos últimos dias ia acontecer. Não é novidade. Gente, Deus não está assustado com nada. Ele continua sentado no trono. De lá continua reinando. Em soberania, majestade e glória. Deus não perdeu nada e não está assustado com nada. Se esqueceu da gente muito menos. Quem lê Bíblia sabe que tudo que a gente tem vivido realmente irá acontecer nos últimos dias. Mas tem uma coisa que você ainda não se ligou. Quando a Trindade estava reunida no céu, e aí Deus Pai falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, de acordo com Jesus, o Filho, e com o Espírito Santo. Deixa eu te contar uma novidade que você talvez não tenha se dado conta. Ele já sabia que você viria. Ele já sabia qual a semente Ele ia dar na tua mão. Ele já sabia o teu nome, já sabia até com quantos anos você ia dar frutos com essa semente ou não. Deus já sabia de todas as coisas ao teu respeito. Agora guarda o que eu vou te falar nessa noite. Tem uma coisa que a gente não sabia. Glória a Deus. É que Ele nunca, repete comigo, nunca. Nunca! Jesus nunca desperdiça semente. Aplaude ao teu Deus aí. Aleluia, louvado seja o teu nome. O teu Deus não desperdiça semente. Agora eu quero fazer um chamado especial aqui. Para você que acha que já passou do tempo de dar fruto. Eu não estou falando por idade não, porque tem gente que é assim, estou com 70, não dá mais para dar fruto? Dá. Estou com 20, tem gente com 20 que não quer mais dar fruto, sabia disso?
Tem gente com 20. Acho que não sai mais nada bom aqui não. Você que não acredita que Deus tenha te dado algo na tua mão para dar fruto. Parece que Deus deu para todo mundo, para você não deu não, esqueceu. Passou na fila assim, botou, gente, Jesus deve ter olhado para o lado, Jesus deve, sei lá, esqueceu, alguma coisa aconteceu, mas para mim Ele não deu. Deixa eu falar uma coisa para você. Você vai dizer assim, essa palhaçada de sair lá na frente, hein? Vamos parar com essa palhaçada aí, porque tem gente que é assim, não gosta de vir na frente não, né? É igual quando a gente fala assim, cutuca o teu irmão do lado e fala... Eu já falei meu pastor, pastor, para de cutucar um irmão do lado, porque lado na minha igreja só senta um. Não vou nem dizer, só a misericórdia do meu lado. Eu já nem sento mais, já fico em pé. Que é para ele não sentar, né amor? Porque ele fala o tempo todo e eu profetizo o tempo todo na vida dele. Amém? Levanta a tua mão aí da onde você está. Gente, levanta alto, pelo amor de Deus, porque olha só, eu daqui não preciso nem enxergar, mas o Pai do céu, meu filho, Deus do céu, se eu estivesse num lugar e Deus falasse assim, olha querido, se você acha que tem alguma coisa que não germinou na tua vida, é hoje que eu vou te dar. Agora, se você quiser sair do teu lugar, você pode sair aqui na frente, não fica com vergonha não, porque aqui só tem gente cara de pau, já tirei o sapato, já fiz tudo que podia fazer aqui, não esquenta a cabeça, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Porque olha só, Deus nunca esquece, ou melhor, Deus nunca deixa para trás uma semente. Nunca, nunca significa nunca mesmo. E se eu joguei fora, Ele dá de novo. E se eu desistir, se desistir da semente que Deus te deu, Deus vai botar na tua mão de novo. Até chegar um ponto em que você diga assim, não tem jeito não, vou ter que cuidar disso daqui. Não desiste daquilo que Deus te deu. Amém? Mais alguém gostaria de vir aqui na frente? Agora deixa eu só dizer uma coisa para você. Deus está me pedindo para fazer uma... Tem alguém hoje na igreja que perdeu alguém que era, digamos assim, a sua colheita? Alguém na igreja que plantou e na hora de colher, meu Pai do céu, plantou e na hora de colher, foi arrancada da sua vida. Alguém aqui na igreja nessa situação, você pode levantar a mão da onde você está? Alguém que plantou algo, aleluia, e foi arrancado da sua vida. E aí você começou a pensar assim, meu Deus, como é que faz quando você gasta tempo? Você se dedica. Gente, vamos falar a verdade, é uma dor, né? Você investe e aquilo é arrancado. Deixa eu dizer uma coisa para você. A alegria da semente verdadeira, ela não pode ser comparada. Mas tem uma coisa que Deus tem o poder de fazer: restaurar sementes. Viu, moça? Deus tem o poder de restaurar sementes. Aquilo que foi pregado, quebrado, aliás, Deus tem o poder de refazer. Porque Deus é fiel. Lembre-se disso. A tua semente já tinha nome. Quando Deus falou, façamos o mundo, a ela eu dou isso. Para ele eu dou isso, para ela eu dou aquilo. Agora eu quero perguntar para a Igreja Batista do Rancho Novo, como igreja, aonde é que estão aquelas sementes que o Senhor plantou e não deu fruto nesse lugar? Aonde é que está aquele que está dentro da casa do Senhor se escondendo? Ainda senta e diz assim:
Se fosse eu fazer assim. Deus está falando assim, ó, vem fazer, porque eu dei na tua mão para fazer. Mas você está sentado. Tem gente aqui com dom específico. Tem gente nessa igreja com dom de restauração. Tem gente nessa igreja com dom de cura. Mas está sentado, porque Deus chamou para fazer, mas não vem fazer. Eu quero profetizar sobre a tua vida, Igreja Batista do Rancho Novo, que haverá cura nessa terra. A cura nessa terra se manifestará pelas sementes. Gente que até hoje está sentada há 10 anos nesse lugar, não germinou, não deu nada, vai começar a dar. Vai começar a dar fruto, porque Deus vai pegar o que senta lá atrás, para botar para aqui para frente, para dizer assim, ei, a semente é minha, eu vou germinar nesse lugar. Porque é assim que Deus faz quando Ele sara uma terra. Sabe o que Ele faz? Né, pastor Flávio? Ele limpa tudo. Que terra suja não dá parar. Ele vai lá, ele ara, lavra, limpa tudo. Depois de limpo, tem semente que ele tira, e não quer dizer que a semente era ruim. Às vezes a semente era até boa, mas não era para estar aqui. Está entendendo o mistério? Quem está entendendo fica ligado. Tem semente boa que não era para estar aqui. Deus vai limpar e vai trazer semente. Deus vai fazer de maneira que quem está lá atrás passe para a frente. E até alguns que estão na frente passe lá para trás. Dá para entender o que Deus está falando? Dá para entender o que Deus está fazendo? Meu amado, deixa eu só falar uma coisa. Eu não sou ninguém não. Pode até dizer que eu sou meia doida, não esquenta a cabeça não. Aquela mulher loura quando prega é meia maluca da cabeça. Mas escuta o que eu estou te dizendo. Deus vai lavar a terra, vai sarar o campo, vai plantar tudo novo nesse lugar. E aquele que tem semente, que está aqui na frente, ó, que nunca deu ainda, que ainda não deu, vai dar. Vai dar. Aleluia. Creia nisso. Curva a tua cabeça e feche teus olhos, amém? Pai amado, nós engrandecemos o teu nome nesse lugar, Senhor. Ai, cantarás. Nós engrandecemos o teu nome nesse lugar, porque tu és digno de receber toda adoração, Senhor. Nós declaramos, Senhor, a tua majestade sobre a vida da Igreja Batista do Rancho Novo. Eu declaro a tua majestade sobre a vida do pastor Jaziel. Eu declaro a tua glória sobre a vida do pastor Alexandre. Eu declaro a tua glória sobre a vida do pastor Flávio. Eu declaro a tua glória sobre a vida de todos os outros pastores plantados nessa terra. Pai, eu quero te pedir, pelo poder da tua palavra, pelo poder do Espírito Santo de Deus, que aquilo que ainda não germinou nesse lugar vai virar fruto e vai germinar 100 por 1, de maneira que aqueles que nunca deram vão dar, aqueles que eram flores não eram folhas, não eram frutos, vão aparecer, assim como aqueles que estavam sentados, Senhor, com frutos valiosos, porque choraram enquanto plantaram a preciosa semente, vão voltar com seus feixes, Senhor, porque a tua promessa é fiel e verdadeira para se cumprir. Deus tem misericórdia daqueles que te amam. Deus tem misericórdia daqueles que te buscam. Deus tem misericórdia daqueles que se agradam da tua palavra. Deus tem misericórdia das nossas vidas. Pai, eu te peço ser sobre o povo dessa igreja. Pai, continua guardando, continua cuidando, continua livrando. Deus, continua mostrando o caminho certo e o lugar certo. Pai, se há homem aqui com medo
medo de plantar, com culpa de plantar, com mentiras, Senhor, que atrapalharam a plantação. Deus, eu te peço, vem cair por terra, Senhor, toda armadilha de Satanás que tenha impedido a vida dos teus servos de germinar ou de dar frutos, Pai, em nome de Jesus. E que nós venhamos, acima de tudo, a dar fruto do Espírito. Senhor, eu declaro aqui a bondade, eu declaro aqui a paz como fruto, eu declaro a benignidade, eu declaro a longanimidade, eu declaro a mansidão, eu declaro o domínio próprio sobre a vida desses irmãos, pelo poder do nome de Jesus. Começa, Senhor, a germinar frutos nessa igreja, de maneira que um fruto contamine o outro. Aquele que não tem semente ganhe, aquele que não deu fruto dê, e aquele que já está dando fruto, Senhor, que comece a dividir, que comece a espalhar. Pai, em nome de Jesus, que a tua igreja inteira sinta um cheiro suave, Senhor, o cheiro, Senhor, que o fruto dá quando está maduro, Senhor. Deus, conserva essas vidas, para que o homem possa ver, Senhor, que no tempo certo, cada um deles deu fruto certo. Pai, em nome de Jesus, sê conosco, guarda as nossas vidas, leva-nos em paz para os nossos lares, guarda os nossos corações, guarda as nossas mentes e cuida da semente. Aleluia. Olha para cá, igreja, e fecha a tua mão. Segura aí a semente na tua mão. A palavra de Deus em Isaías diz que Deus tem braço forte, faz assim, e mão estendida. Braço forte e mão estendida. Sabe o que significa isso? Há poder de Deus para a tua vida, poder de Deus para a tua casa e para germinar a semente que você tanto tem esperado nascer. Eu declaro também nessa noite que se houver sementes doentes nessa noite, todo espírito de depressão, todo espírito de síndrome do pânico, todo espírito perturbado, angustiado, atribulado, caia por terra em nome de Jesus. Amém? Aplaude a Deus aí, aleluia! Glória a Jesus! Glória a Deus. Volte para o seu lugar. Senta por um momento, que ainda não acabou. Deus ainda quer fazer mais uma coisa. Eu te convido a fechar seus olhos, porque para arrancar as sementes do passado, sementes que foram plantadas que freiam a sua vida, um bom lugar para fazer isso é no jardim do Senhor. Eu quero te convidar a ir para o jardim agora. Feche os seus olhos. Vou pedir para o Renan soltar o fundo musical para todos participarem. A gente não precisa fazer o fundo aqui. Quero te convidar a fechar seus olhos. Fecha, todo mundo fecha os olhos. Eu já fiz essa ministração algumas vezes com a juventude, mas muitos aqui nunca participaram disso. Eu quero que você imagine um lugar gramado, lindo. Imagina você descalço nessa grama verdinha. O vento sopra o seu rosto levemente. Aquele sol leve da manhã começa a esquentar seu rosto. E você mexe os seus dedos assim, naquela grama, e você sente um pouco do orvalho ainda que caiu durante a noite. E você vai seguindo em frente, naquele campo verde lindo. E você avista, do seu lado esquerdo, um portão. Um portão muito antigo. Quem já participou dessa ministração lembra desse portão. Se você nunca foi, é a primeira vez que você está olhando. Olha os detalhes, olha as marcas do tempo, do ferro do portão, daquele ferro bem trabalhado. Portão muito lindo.
E você resolve chegar perto e o portão está aberto. E você empurra levemente aquele portão pesado. E você olha lá dentro. E você vê que lá dentro tem um jardim. O jardim mais lindo que você já viu na vida. Aí você entra. E logo na entrada, você vê uma árvore enorme. Muito grande. Essa é a árvore do concerto. Você vai se ajoelhar agora na frente dessa árvore e você vai orar, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, pelos seus erros, para que nada venha atrapalhar ou tentar embarreirar o que Deus quer falar com você dentro desse jardim. Faça sua oração individual a Deus agora, a oração do concerto. Aí você se levanta da árvore e você vai seguindo em frente dentro do jardim e você olha para o seu lado direito. Tem muitas pedras ali e você resolve subir nas pedras, umas pequenas, umas grandes, outras muito grandes, outras maiores. Você vai subindo naquelas pedras e ali você encontra uma fonte de águas cristalinas ali. E você bebe daquela água. Essa é a fonte do refrigério. Você agora vai fazer uma oração de entrega das suas preocupações aos pés do Senhor. E não só isso. Você vai entregar aí talvez a mágoa que você tenha de alguém, porque é hora de se refrigerar. Quem sabe alguém falou algo para você no passado, plantou uma semente ruim, e você carrega aquela dor dentro de você até hoje. Deposita na fonte do refrigério agora, fala para Deus, libera o perdão e seja livre. Caso seja a sua situação, fala e repita comigo. Eu perdoo. Fala o nome da pessoa. Eu te libero. Porque eu quero seguir a minha vida livre. Livre das cadeias. Livre das correntes. Você se levanta dessa fonte. Bebe um pouco mais daquela água. E você já se sente mais leve, você sente o vento batendo no seu rosto e você respira profundamente. Inspira profundamente agora, inspira, solta o ar. Sente o ar fresco batendo nessas pedras e tocando no seu rosto. E você resolve descer e seguir um pouco mais para dentro do jardim. E você vê pastos verdejantes ali. Uma área muito grande, gramado. Você resolve deitar ali um pouco para curtir aquele momento. Curtir o refrigério que você acabou de receber. Deita agora na grama. Sente essa brisa batendo no seu rosto. Mas agora já está chegando perto de meio-dia. O sol está começando a esquentar. E você resolve levantar. Continua seguindo para o seu lado esquerdo. E você vê outra árvore. Mas essa árvore é diferente. É a árvore mais linda que você já viu na vida. As folhas são diferentes. Essa árvore foi descrita em Ezequiel. São árvores onde as folhas são de remédio. Árvore da vida. E ali nessa árvore, folhas de remédio. Nessa árvore você vai orar pelas enfermidades suas e daqueles que estão próximos de você. Entrega essas enfermidades aos pés do Senhor.
seja da mente, seja da alma, seja do espírito. Quem sabe você não se firma na casa do Senhor. É uma enfermidade, entrega a Ele nessa hora. Quem sabe é uma enfermidade física. Coloca diante dele, porque Ele tem o poder de te curar, seja qual for a enfermidade. Aí você se levanta da árvore e você vê que logo atrás tem um rio passando. Assim como lá no jardim, no início de tudo, no jardim do Éden, tinha um rio que cortava o jardim. Tem um rio nesse jardim também. Você chega perto, bebe um pouco mais de água no rio. E agora já está entardecendo. A viração do dia. A hora favorita de alguém. Deus. Você começa a ouvir os passos. É na viração do dia que Ele vem. Você começa a ouvir os passos atrás de você. É Ele. Ele está se aproximando. Ele vai se aproximando de você. E você sente que Ele está atrás de você. Eu te convido, se vira agora e olha para Ele. Como Ele está te vendo? O olhar de ternura e de amor, de aceitação é inigualável. Ele olha dentro de você e o olhar dele traduz: filho amado, filha amada. Não importa o que disseram para você. Você é meu filho, você é minha filha. Eu sou Abba, Pai. E eu quero te convidar agora, individualmente. Repita comigo: Deus, que sementes foram plantadas no passado, na minha vida, que estão freando a minha vida hoje? Escute o que Ele vai falar. Agora repita: Deus, que verdades o Senhor tem a meu respeito para dizer para mim? Escuta o que Ele vai te dizer. Quem sou eu? Pergunta para Ele. Como o Senhor me vê? O que o Senhor enxerga em mim? Deixa Ele falar. Silencie sua mente, seu coração. Escuta o que Ele vai falar dentro de você. Você se levanta, Ele te abraça. E com esse abraço Ele fala muita coisa, sem precisar dizer uma palavra. Com esse abraço Ele tem o poder de te dizer: eu te protejo, eu te guardo, eu te ajudo, eu estou contigo, eu não te abandono, eu te sustento, eu não te desamparo. Com apenas um abraço Ele está te dizendo isso agora. Está entardecendo já e está na hora de você sair do jardim. Você olha para Ele, sorri, um olhar de agradecimento, porque o que Ele fez por você agora não há quem possa repetir, só Ele pode. E você se despede dele com um sorriso no rosto. Ele sorri para você, não com um adeus, mas um até logo. Você vai voltando, você enxerga lá longe o portão, você vai saindo, olha para trás e vê Ele de novo lá na beira do rio, e Ele sorri para você, acenando com a cabeça, tipo: pode ir, filho. E você sai, passa pelos portões, abre os seus olhos. Ele falou contigo? Quantos ouviram verdades de Deus? Levanta a mão. Quantos sentiram Deus anulando sementes do passado? Levanta a mão.
Glória a Deus. E eu tenho uma boa notícia para você. O portão do jardim ficou aberto. Você pode voltar quando você quiser, porque Ele está lá te esperando. E o que Ele te disse como verdade, ninguém tira, porque Deus não mente. O que Ele falou para você como verdade a seu respeito, chegando em casa, escreve para você não esquecer. E todos os dias, nas próximas semanas, vai para frente do espelho e repete as verdades que Deus falou. Porque existe uma coisa chamada reprogramação neural. As mentiras que você acreditou a vida inteira, elas podem ser reprogramadas por verdades. Basta que você ouça o som da sua voz pronunciando aquilo, e você sabendo que foi Deus que te falou, tem um peso muito maior. Porque Ele não mente. E você vai repetir aquilo, até que aquilo vai entrar dentro da sua mente e vai anular as mentiras que você acreditou a sua vida inteira, com simples verdades que Deus falou a seu respeito. Amém?